O sol ilumina o dia, a lua ilumina a noite. Somos de luz, essência divina, filhos de Deus, nascidos para amar. Herdeiros de Deus, um dom Ele nos dá. Cada um encontra sua forma de brilhar. Fazer da terra um bom lugar. Somos a luz do mundo. Somos o sal da terra. A candeia acesa que precisa iluminar. Se a terra enfrenta charrua, se a via afronta a tormenta, quem ama dissipa as trevas, por onde caminhar. Jesus é o caminho e a vida, a verdade que nos guia, governador desse planeta, filho de Deus, nascido para amar. O reino de Deus, Jesus vem contar. Cada um encontra a sua forma de ajudar. Fazer da terra um bom lugar. A sua forma de ajudar. Fazer da terra um bom lugar. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui na nossa sala. Para quem não me conhece, meu nome é Rose. E nós estamos mais uma vez aqui nessa sala de tratamento, sala de ensinamento, né? Que a gente está sempre aprendendo. Agradecer a nossa companheira Mariane, trabalhadora da nossa casa, que fez esse momento de harmonização para todos nós, né? Agradecer a todos a presença aqui hoje. Primeiramente, a gente gosta de informar, né? Se alguém quiser conhecer os trabalhos da nossa casa, os trabalhos assistenciais, que são muitos, e estamos sempre precisando de trabalhadores, né? É só acessar o nosso site, é o cegal.org.br. E lembrando sempre, a água frutificada é um medicamento que a espiritualidade traz para nós, é aquele remedinho homeopático, né? Que a gente vai tomando um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite, antes de dormir. É fundamental para o nosso tratamento. Então, vamos para a nossa escala de trabalho. Como nós vimos, a harmonização é a Mariane Serpa, nossa colega da nossa casa. A abertura à condução sou eu que estou fazendo no momento. Vou ler também um trecho do Evangelho sobre o suicídio e a loucura. A prece inicial, a nossa companheira Natália. E aí nós passamos a palavra para o nosso companheiro Júlio Moura, grande trabalhador da nossa doutrina, palestrante. Seja muito bem-vindo, Júlio. Você é sempre bem-vindo aqui nas nossas palestras. E ele vai falar sobre esse tema, né, Júlio? Sobre o suicídio, prevenção contra o suicídio, aproveitando o mês de setembro, que é o mês amarelo, né? Certo, Júlio? Aí, depois da palestra, vem o passe virtual, com o nosso companheiro Vone, fazendo a fluidificação das águas. E aí nós retornamos com o nosso palestrante, o Júlio, para fazer a prece final, né, certo? Mas antes da prece final, a gente gostaria de ouvir mais uma musiquinha com a Mariane, né? Para continuar a harmonia do nosso ambiente aqui, certo? Então, eu vou ler aqui o capítulo, um trecho do capítulo, em seguida a Natália faz a prece inicial para nós. É o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 14, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, obtidas pela maneira de encarar a vida terrestre e pela fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor proteção contra a loucura e o suicídio. Com efeito,
a maior parte dos casos de loucura é devido à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira com que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, ele toma com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos estremecimentos que, sem ela, o teriam perturbado. Que assim seja. Então vamos fechar os olhos, elevar nossos pensamentos até o Mestre Jesus. Rogar a Ele a bênção para o nosso trabalho de hoje, para todos os trabalhadores, todos os pacientes, e que Ele abençoe a cada um nas suas necessidades. Amado Mestre Jesus, nós aqui presentes, em sua companhia, Senhor, porque o Senhor disse que 2 ou mais reunidos em teu nome, o Senhor estaria entre nós. Então, com a certeza, Senhor, da sua presença entre nós, queremos rogar ao Senhor, pois somos pequenos ainda e pedintes. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe tudo, mas nós necessitamos de falar com o Senhor sobre as nossas dores, as nossas preocupações, os nossos desencontros, as nossas quedas. Rogar ao Senhor que nos fortaleça, Senhor, que o Senhor caminhe junto de nós, iluminando os nossos passos, dando-nos força, coragem, esperança, para continuarmos as nossas lutas, vencendo sempre, através do seu amor, da sua paz, da sua companhia. Então, Senhor, iremos agradecer pela essa oportunidade que nos é dada hoje. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. E que continue sempre conosco, Senhor. E fique sempre entre nós. Mas queremos pedir também as vibrações de muito amor para o nosso palestrante, que o Senhor o abençoe. E fique sempre conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Esse período aí que a gente está vivendo, mês de setembro, eu até falei com a Rose e a gente mudou o tema há poucos dias, né? Eu sou psicólogo, psicanalista e eu gosto, esse tema ele é muito intrigante. E agora em setembro, como a Rose já começou a falar aí, setembro amarelo. Então eu pedi para a gente trocar o tema para aproveitar essa palestra para falar sobre isso. E nesse período que a gente está vivendo, o suicídio não acontece só em setembro. Ele acontece em 365 dias. Mas, a partir de um fato ocorrido nos Estados Unidos, de um jovem de 16 anos ter se matado, o pai começou a fazer uma campanha. E ele tinha um carro amarelo. E a partir daí ele idealizou. Ele gostava muito do carro, então surge aí o Setembro Amarelo, com prevenção ao suicídio, depois vem o Outubro Rosa, e por aí adiante. Vai vindo várias cores ligadas ao tratamento da saúde da mulher, a saúde do homem, e essa que é um bem comum, né? A saúde social, que é a prevenção ao suicídio. Eu estou transmitindo aqui pelo meu Instagram, que eu divulguei também. Algumas pessoas queriam participar e eu estou transmitindo aqui pelo meu Instagram. Então, eu estava estudando e uma notícia que sempre chega, e tem uns 3 anos já isso, que vem anunciando que o número de suicídio vem crescendo e que nos Estados Unidos, que lá as pessoas têm porte de arma, o número de suicídio lá é assustadoramente. Agora, no Brasil, com muita luta, né, e com muito esforço, se conseguiu aí um porte de arma. E isso também vai interferir muito e vai aumentar muito o índice de suicídio.
posse de arma pode ser a própria pessoa que tem ou a pessoa que mora com quem tem. Facilita mais aí o índice de suicídio. Graças aos esforços humanos, nós estamos caminhando para mais dores e sofrimento, além dos que trabalham pela essa mudança, né? Deixando claro que eu não estou me movimentando para o lado político, mas sim das atitudes do homem, porque qualquer um que entrar para esse meio social, ele vai ter desafios e tendências. Infelizmente, a luta hoje é quem faz mais o mal do que o outro. No nosso lar, o governador é aquele que mais faz o bem para a humanidade. Aqui, a gente percebe que as coisas ainda vão adoecer muito. 2024, a depressão será, 24, 25, será uma pandemia. Então, vai ser a nova pandemia que nós vamos viver. 2025 para 26, o número de suicídios terá aumentado bastante, assustadoramente. O número de crianças e adolescentes também falando em suicídio aumentou e vai aumentar bastante. Eu trago estatística de estudo, de pesquisa e de próprios atendimentos que eu venho fazendo. Criança que, através do desenho do atendimento terapêutico que eu faço, eu utilizo o desenho para poder trazer alguma coisa que a criança não traz verbalmente, porque a criança não tem a linguagem do adulto, não vai saber falar. Então, no desenho, eu consigo fazer algumas leituras que vêm por trás disso no inconsciente dela. A criança entrega tudo, através do desenho, da brincadeira, que alguns pais, ao ver a gente trabalhando com a criança, não vê muito sentido. Mas o pai veio para ser pai e a mãe para ser mãe, não para ser terapeuta. Tem pai que quer virar amigo e mãe que quer virar amiga. Aí deixa de ser pai e mãe. Pai é pai, mãe é mãe. Se fosse para não ser, teria outro nome. Então, se vem com esse nome, é único. E, às vezes, o lugar de pai e mãe é de autoridade, é de lei, é de limite. E muitos pais temem esse lugar porque eles desejam que os filhos sempre desejem eles como os melhores, como alguém que cuida, e tem medo de perder esse lugar por uma carência da própria criança interior dele, não necessariamente preocupado com a criança. Essa abordagem psicanalítica é muito provocadora, e às vezes eu peço permissão na casa espírita para utilizar as duas linguagens, porque o espiritismo, as casas espíritas, tem feito muito trabalho de voluntariado, de caridade, mas os tempos estão mudando, e Allan Kardec diz para não ficar preso no início, não ficar preso no século XIX. Porque se Kardec voltasse, ele não voltaria com a mesma linguagem da época, então ele trazia mais coisas. E às vezes a gente tem que provocar. Em lugares que eu vou dar palestra, que eu faço uma roda terapêutica na casa espírita, eu tenho proposto isso para as casas espíritas, mas é um grande desafio pelo conservadorismo, mas você descobre gente dentro da casa espírita passando necessidade que ninguém sabe, gente pensando em suicídio que ninguém sabe, gente com depressão que ninguém sabe, porque ele vai, assiste a palestra como passa e vai embora. Então é imprescindível esse olhar crítico, no sentido específico, para deixar as pessoas falarem, para elas trazerem suas dores. E geralmente na palestra não dá tempo, né? Porque palestra é você fala e o outro escuta. E no momento de seminário, que eu já propus nas casas espíritas para serem feito, até hoje só houve propostas de fazer, mas nunca aconteceu. Talvez a gente vai esperar mais mortes, mais sofrimento, quem sabe a gente desperta. E a gente fica com muitas reservas, vamos pensar, e quem quer morrer não vai ficar pensando. Então eu proponho isso. E o que a gente vê acontecendo dentro do consultório, na sua maioria comigo, são espíritas. E Kardec propõe também que dentro quem é espírita dificilmente entraria no ato suicida. Só que está mudando esses dados. Eles não estão pensando muito mais nisso. O desespero. A gente chama de estreitamento cognitivo. Na hora da dor, tudo que você tem ali reservado na mente pode perder a força, pode perder ali o tamanho e você vai para o desespero. Por isso que é importante não julgarmos quem está nesse lugar. Porque a gente não sabe se amanhã eu posso ter um surto de uma hora para outra, e a única saída que eu vejo é entrar para o desespero, é entrar para esse lugar. Mesmo que eu tenha conhecimento. Às vezes eu estou levando uma vida maravilhosa com a minha família, algo acontece com eles e eu não me preparei profundamente. Eu só tenho uma teoria e nado no mar da vida somente na superfície. E esse processo terapêutico, da roda terapêutica, do escutar, é imprescindível para a gente poder pôr para fora isso e saber que tem alguém que a gente possa confiar. Aqui no Instagram que eu abri, tem jovens e crianças que são meus pacientes na roda terapêutica que eu faço em escola. E o número de depressão, de violência sexual, de pessoas com tendência a suicídio é gritante, e os pais nem pensam. E às vezes, diante dos pais, eles sorriem, eles brincam, e eles não sabem. Mas por que será que não conta? Aí uma mãe me disse, mas a minha filha contou para você, a minha ela não confia, porque você é mãe. E às vezes você deve ter algumas reservas que eu não vou ter, de preconceito, de censura. E muitos pais ficam falando para os filhos fazer certas coisas que eles, como adolescentes, fizeram. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas compreender. E para compreender o outro, eu vou trazer uma temática também que provoca e incomoda. Para a gente continuar vivo e não mergulhar na ideia do suicídio, a gente tem que aprender a suportar o amor.
Por que eu uso a expressão suportar o amor? Suportar vem da palavra suporte, é dar suporte para o outro. E às vezes a gente quer sempre ser cuidado, mas dificilmente eu penso em cuidar ou acolher alguém. Vamos começar lá no suicídio lá da Grécia Antiga. Cleópatra colocou os seios ali dispostos para que a serpente viesse morder os seus mamilos. E envenenada, ela então se matou, através do veneno da cobra. Ela tinha um romance com Antônio Carlos ali, e também com Júlio César. No desespero, se matou. A Roma tinha prateleiras onde se guardava, melhor, na Grécia também, se guardava cicuta. Quando decidia-se por morrer, eu penso que ali nasce o suicídio assistido, que muita gente não conhece o que é o suicídio assistido. É quando a pessoa decide morrer, então ela passa 2 anos no processo terapêutico, e aí dá uma injeção letal. Diferente da eutanásia, que o paciente não pede, a família decide. No suicídio assistido, você pede, enquanto está em sã consciência. Na Bélgica é permitido, no Brasil ainda não. Mas como está trazendo tanta novidade, não se sabe. Então a pessoa está com câncer, não quer mais viver, não quer passar pela quimioterapia, decide morrer. Faz um processo de 2 anos e morre. Se vocês quiserem ver um pouco disso, está no filme Como Eu Era Antes de Você. É um filme romanceado, lógico, e que a gente tem 2 atores bonitos e acaba passando uma visão romanceada da morte. E muito cuidadoso ao ver. E tem outros filmes também que trazem essas ideias de que morrer pode ser interessante. Agora, lá na Roma Antiga também tinha os escravos que eles decidiam o seguinte: se eles se matassem, o dinheiro ia para a família. Como que eles faziam? Eles se colocavam dentro da arena ali para os leões comerem eles. Os leões, as feras. Para que isso? Para servir de espetáculo, porque o show da época era as pessoas morrerem dentro desses circos, entre eles os cristãos. Mas alguns se colocavam à disposição para morrerem ali e o dinheiro ser dado à família. E aí ele ficava ali até a morte para servir de espetáculo aos romanos. Essa era outra forma de suicídio. O Senado também tinha uma forma de suicídio. Quando a pessoa via que não tinha mais o que fazer, ela perdeu alguma posição social, também tinha a licença para morrer como um ato heróico. E também tinha outro, é o escravo. O escravo, depois que ele era vendido, se ele se matasse antes de chegar no seu dono, a família não receberia o dinheiro. E por aí a gente vai vendo outras histórias. Então a gente vai ali para Judas. Judas é uma outra história que a gente tem sobre o suicídio, e quando pacientes chegam em desespero, trazendo a história de que ele não pôde ajudar a pessoa que estava próxima a ele, que não percebeu que ela ia suicidar, não percebeu a dor e se culpa, e aí o que eles fazem? Entram em desespero. E todo suicida, quem vive próximo dele se culpa, que poderia ter abraçado, que poderia ter ajudado, enfim. Aí eu trago a ideia de Judas. Se Judas, que viveu lado a lado com Cristo, a influência de Cristo não evitou que ele cometesse o suicídio, quem dirá a nossa? Então, é um desafio. É uma dor que dilacera a alma daquele que ama essa pessoa, e naquele momento de atrofiamento cognitivo, não pensou em mais nada, essas pessoas que amam ele não pensa nela, ele não pensa nele. Alguns até evitam cometer algumas loucuras pensando no outro. Pelo menos isso eu posso fazer. Já que eu não penso em mim, eu vou pensar naqueles que vivem e que cuidam para que minha vida continue existindo. E aí essas pessoas, às vezes, no ato de orgulho, de egoísmo, de sofrimento, de atrofiamento, estreitamento cognitivo, eles não pensam nas pessoas que vivem com eles. Mas se eu não consigo me amar, então que eu aprendo, pelo menos, ter um pouco de sentimento por aqueles que querem que eu viva, que tem algum propósito. Judas não suportou o amor e acabou se matando com uma característica megalomaníaca de grandeza que queria Cristo projetado. Judas cuidava da bolsa dos apóstolos, das finanças, ele equilibrava a estrutura financeira. Então, pensando, vendendo ele, o dinheiro vem, com a ideia de que Cristo fosse projetado, não da forma que foi. Não suportando a traição, ele então não pensa em mais nada e se mata. Eu chamo isso de não suportar o amor. Porque se Judas tivesse suportado o amor, ele teria seguido a obra com os apóstolos, teria seguido com a proposta crística. Ele não teria se matado e continuaria vivo, que a forma dele aproximar de Cristo era fazendo o que o Cristo ensinou. Quando a gente quer trazer alguém para perto, a gente começa a fazer coisas que eles gostam, até de quem já morreu. Às vezes eu estou num relacionamento, eu não vou romper ele, porque meus pais pediram que eu ficasse. E uma forma de eu manter os meus pais por perto e vivo, eu faço aquilo que eles me pediram. Essa é uma forma adoecida. A outra forma saudável, bom, ele participava de um grupo de trabalho social e eu aprendi a trabalhar lá. Eu vou fazer esse trabalho dedicado a ele. Ele sofreu no câncer, revoltou, e todo o trabalho que eu fizer lá, eu vou dedicar a energia, os bônus aqui na Terra, que a gente pode proporcionar o bônus horas aqui também,
para quem já morreu, eu posso doar para ele, tá? Eu vou fazer um trabalho aqui com uma criança que morreu e eu participei da morte dela, num aborto, então eu vou cuidar de outras crianças e todo bem que eu fizer para essas crianças, eu vou pedir para que esse bônus horas seja dado para a criança que eu ajudei a matar, um exemplo, né? Então, essa é uma forma de bônus horas na Terra, doando para quem está do outro lado. A gente só pensa que é de lá para cá. Porque o bem que eu faço aqui não vai ter pagamento. É voluntário, né? Pensa-se que não. Mas quando eu faço isso pensando em alguém que está sofrendo, meu filho cometeu suicídio. Então, eu vou dedicar todo esse trabalho com a adolescência para ele. Todo bem que eu fizer à comunidade, às pessoas, eu vou dedicar para ele. E isso ele vai receber. Se alguém duvida do que eu estou falando, pode ver esse em Divaldo Franco, ele também fala disso. Enfim. Então, esse lugar do suicídio, eu costumo falar em palestra assim, é possível tocar na vida? É possível tocar na morte? É possível tocar no amor? É possível tocar na dor? Não. Porque a vida em si mesma é invisível. O que nós vemos são seres que dentro do qual a vida lateja. Então, eu não consigo vê-la, nem tocá-la. Mas eu posso senti-la. A dor, o amor, a vida e a morte. Eu posso senti-la. Agora, um outro jeito de fazer isso é nas relações que eu venho tendo. As relações com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, com o esposo, a esposa, os filhos, amigos. É uma relação. E a relação, ela tem uma tendência a adoecer-se psiquicamente. Mas esse adoecer que eu falo, ele é natural. Não é nada pejorativo. Eu faço uma metáfora o seguinte. Pensamos agora no amor como se fosse uma chuva que vem do alto, né? Porque Deus é consciência cósmica universal. Então, tudo que existe no universo vem de Deus. Então, é como se nós vivêssemos na placenta terrena. A Terra é uma placenta cujo qual surgem as vidas físicas. E aí, o espírito vem do alto. Essa chuva é o amor. A partir do momento que essa chuva entra em contato com a Terra, ela se torna lama. É uma ideia que eu trago do quando nós nos tornamos humanos, quando nós relacionamos. Então, o amor vem puro, mistura-se com a Terra e vira lama. A nossa relação com os humanos, ela vai adoecendo. Porque a partir do momento que eu tenho meu pai e minha mãe, principalmente ali no desenvolvimento psicossexual da criança, ali pelos 5 anos, que é a fase fálica que Freud vai falar, uma próxima oportunidade a gente pode falar mais disso, porque os pais não nasceram com um manual de instrução para ensinar os filhos. E eu tenho essa proposta de trabalhar isso. Então, quando está nessa fase, eles olham para o pai e para a mãe e dizem, é meu. Então, ali começa um dos sentimentos de posse. E pode surgir o ciúme, o medo do abandono, o medo de perder. E aí a gente vai transferindo para a namorada, para a esposa, para o esposo, esses sentimentos de posse, que é meu, eu não posso perder. Desde o bebê ali, quando a mãe põe no berço, ele começa a sentir um abandono. E a partir desses abandonos, a criança não pensa, mas ela sente. Que Jean Piaget vai dizer, na psicopedagogia, que ali é o senso motor, né? A psicomotor dela começa a sentir isso. E ela sente que no berço ela pode estar sendo abandonada. E se esse espírito que está ali encarnado já vem com tendência ao abandono, ele pode desenvolver a partir dos 3 anos de idade ali alguns sentimentos que hoje é conhecido pela psiquiatria, está no DSM, os dicionários de doenças psiquiátricas, um lugar chamado transtorno de personalidade borderline. É onde eu mudo a minha emoção, o meu humor constantemente e sempre faço o comportamento para ser percebido, notado ou acolhido. É um sentimento de abandono e que gera a automutilação, mas que pode ser controlado. E geralmente as pessoas têm que estar sempre me vendo, sempre à minha volta, porque vem do abandono. Existem outros que sentem o abandono, mas não chega a se tornar um borderline. Pode ser do espírito também essas características que ele já vem trazendo. E uma forma dele lidar com a dor, já que eu não posso tocar na dor, já que eu não posso pegar nela, a dor da alma ou do psiquismo, que eu não consigo ver e nem tocar, eu quero tirar ela daqui e jogar para o corpo. Eles não sabem, mas é inconsciente. Na análise que eu vi de pacientes, quando eles tiram essa dor daqui e jogam para o corpo, eles se cortam. Com lâmina, com gilete, com lâmina de apontador, entre outros objetos importantes, com caco de vidro, com agulha, enfim. Aí eles cortam. Aí eles conseguem ver a dor, conseguem senti-la aqui, e vendo a dor, eles têm controle, pensa que tem controle sobre ela, porque ele está vendo sangue, está vendo o corpo mutilado, está vendo o corpo sofrido, isso alivia. Isso é como se fosse o uso de maconha, de cocaína, de bebida alcoólica. Ele vicia em se cortar. Você olha e sente aquilo angustiante. Para ele é o alívio da angústia. Ou, se fosse fumar um cigarro de maconha ou bebida alcoólica. Angustiado, nós já nascemos com angústia. Desde que nós somos propostos a reencarnar, a gente olha de lá para cá e fala, a coisa lá está feia. Vamos enfrentar um Covid, vamos enfrentar um momento político, um momento desafiador, e a gente vai saber até o que vai acontecer mais à frente. Lógico, chegando aqui a gente não vai lembrar,
Mas tudo isso é preparado. Chegando aqui, a gente se mistura com as relações e acaba virando esse processo de dor psíquica. Ciúme, posse, medo de perder, medo de ser traído, medo de ser abandonado. E com esse adoecimento, desde a infância, com pais violentos, pais agressivos, pais indiferentes, filhos órfãos de pais vivos, que tem demais, você, nessa orfandade, você busca alguém para adotá-lo, um traficante, um criminoso, um psicopata, alguém que vai fazer você dar força para aquilo que você já alimenta, que é a dor e o sofrimento. Não nasci para ser amado, nasci para sofrer. Quando o amor aparece, eu não suporto o amor. Como eu disse antes, muitos de nós não suportamos o amor. Suportar o amor é ouvir o outro, é escutar, é participar dentro do que é possível. Suportar o amor é saber esperar, saber ajudar. Isso é suportar o amor. Quando eu não suporto, eu tenho que ser o primeiro da fila. Eu tenho que ser primeiro em tudo. As pessoas têm que estar cuidando de mim o tempo todo, olhando para mim. Quando eu não suporto o amor, eu menosprezo a vida. Quando eu menosprezo a vida, que eu penso em matar a mim mesmo, eu cometo um homicídio e um suicídio, mato alguém, esse alguém sou eu, é uma forma do inconsciente coletivo de como se eu tentasse matar aquele que me deu a vida, tentando matar Deus, porque eu não suporto o amor, eu não suporto a vida, eu não suporto Deus. E para eu não suportá-lo, eu mato a mim. Matando a mim é uma tentativa de ferir a sensibilidade de Deus. Como eu não posso tocar nem vê-lo, é uma forma que eu trago. Inconsciente, no ato de desespero, eu faço isso. E aí os espíritos vão dizer para nós que a morte não existe e que a gente vai encontrar com a própria realidade. Jonas Dias fala que nós somos herdeiros de nós mesmos e somos arquitetos da nossa própria vida. Portanto, o sofrimento é muito, mas é muito maior. Mas é muito maior mesmo, e a gente não tem capacidade de concebê-lo aqui na Terra. Então, nesse processo todo que a gente vem trabalhando, o índice vem aumentando, e isso não é falado. Mas eu estou falando aqui com cuidado, porque ainda dá tempo de mudar isso. Ainda dá tempo da gente pensar no que pode ser feito no melhor, no que pode ser feito da nossa vida. Portanto, quando eu disse que eu recebo crianças com tendência ao suicídio, de 9 anos, se vocês forem ler a Gênese, está lá, se não me engano, no capítulo 120, eu não me lembro agora, mas vai falar que a mudança de provas e expiações para regeneração seria no período em que as pessoas iriam enlouquecer muito. Essas pessoas iam entrar em desespero, iam ter muitos surtos, e que muito suicídio existiria, inclusive entre jovens e crianças. Quer saber quando? Já é. Já estão acontecendo, né? Em 2011, uma criança brincava no quarto com aquele enforcamento. Ele desmaiava e voltava. Essa criança não voltou. Suicídio. E outras crianças já estão construindo. Atendi uma mãe que viu filhos que tinham cometido suicídio. E aí a gente foi pesquisar, no histórico dele, da internet, ele já vinha pesquisando forma de suicídio desde adolescente, desde criança. Adolescente, ele morreu adolescente. Desde criança ele vinha pesquisando essas formas. Tive paciente que tinha páginas no Facebook que eram sobre suicídio, idealizando, incentivando. Outro paciente que liderava no WhatsApp um grupo de quem se cortava mais, punha vídeo e foto lá do sangue, do braço machucado. Então eles traziam isso. São pessoas que precisam de cuidado, mas não dá para carregar no colo, porque às vezes eles não querem ser ajudados. Eles querem que você compactua com a dor deles, com o sofrimento deles. É como se eles quisessem que você sentisse o que ele está sentindo. É como se ele dissesse, eu não consigo te falar, então sinta, olha meu corte, olha minha ferida, olha como eu sofro, eu estou abandonado, eu estou deixado. E as pessoas que o amam, as pessoas que amam, estão ali com ele, mas ele não está bom. É uma solidão da alma, não é uma solidão física. Ele não consegue sentir essa presença. Eu penso que, eu vou lá em Judas, imaginem só você do lado do segundo livro dos Espíritos afirma, o espírito mais perfeito que veio à Terra, você do lado dele ainda pensa em se matar? Então, olha só o desespero que a pessoa chega. Você do lado de um espírito como aquele. Então, nós aqui tem um desafio bem maior, porque a gente vai ter que cuidar de nós mesmos, estamos vivendo um período de transição e de decisão. Os espíritos dizem no Apocalipse que esse período, nós não teríamos como ficar na dúvida. Ou a gente decide pelo bem, ou a gente se decide pelo mal. Ficar no meio termo já é não escolha. Então, não escolha do bem. É imprescindível que nesse período que a gente está passando, a gente comece a incentivar a vida, o valor de si mesmo. Isso também é muito forte no vazio existencial. O vazio existencial vai dando lugar para essas fantasias de morte. Eu sou um nada, porque um ato de violência aconteceu com você, você levou um prejuízo financeiro, e você passou por uma situação dolorosa, e a gente não quer passar por dificuldade, nós temos resistência à frustração.
E isso tem que começar na infância. O não para a criança. A mãe hoje falando comigo na terapia, e ela falou, Júlio, foi difícil, eu gritei com a minha filha, ela gritava, eu não suportava, não dei conta daquilo, eu não sei o que fazia. A criança, quando ela está em desespero, em choro, nesse nervosismo, é possível a mãe, que é normal, suportar o choro dela, suportar o desespero dela. Porque a criança vai idealizar daqui para frente que ela é suportável, que a mãe deu conta de suportar ela. Então, lá fora, eles também vão suportar. Isso é o nascimento da autoestima, que ela vai pensar, então eu sou aceito. A minha mãe não morreu com a minha raiva, não morreu com a minha fúria. Minha mãe não me deixou por causa da minha raiva. A minha mãe, então, ela me ama. Então, é possível que o mundo me aceite com as minhas falhas. É essas crianças que a mãe suporta, porque vai passar. É uma fase. E a mãe está aprendendo a ser mãe. Não nasceu, como eu disse, com um guia, como é ser mãe. E a gente vai aprendendo. E a partir do momento que eu suporto essa criança, dizendo não, eu não vou dizer não, porque senão ela vai chorar. E para ela não chorar, eu vou dar. E muitos pais fazem tudo que os filhos querem para não ter que suportar o amor do filho. Então faz tudo, deixa sair, faz o que você quiser, para eu ficar livre de você. Mas eu preciso falar não e ter o olhar raivoso dele. É necessário que nós expressamos a nossa raiva, principalmente na infância. Quando os pais levam na terapia, mas ele está com raiva, como é que eu faço? É sinal que ele existe. É sinal que ele está vivo. É sinal que ele está em contato com o corpo, com o psiquismo, com as mudanças que estão acontecendo. Mas ele é muito elétrico, sinal de saúde. Às vezes eu até peço para os pais, olha, se eu fosse você, eu deixava a criança embora e você ficava comigo no consultório, porque você adoeceu mais do que ela. E esses desafios são normais. Aí a gente precisa suportar o amor. Suportar o amor é não querer que os filhos, desde pequenos, já amem os pais. Porque muitos filhos, eles amam aquilo que os pais realizam dos seus desejos fantasiosos. Na adolescência, eles questionam esse amor, a paciência do pai. Porque na adolescência, você vai educar ele igual educou na fase anal, dando limite. Não quero que você use essa faca. Tem gente que fala assim para o filho, é errado usar a faca para machucar seu irmão. Mas ele viu no anime, ele viu no filme, ele viu na vida real que as pessoas matam. Então ele fala, meu pai está enganado, minha mãe está enganada, pode matar. Então, numa fase de limite, você vai dizer para o filho, eu não quero que você use a faca. Eu quero que você tome banho agora. E as mães normais são assim. As mães anormais, adoecidas, vai falar, eu vou contar até 10. Aí você vai contando. Aí ele olha para você e fala, tá vendo? Quem manda aqui sou eu. É ali que começam as idealizações de que a vida não tem sentido. E agora a gente está vivendo o período, eu vou ser rápido para dar tempo, do hedonismo. Agora não, né? Desde que o mundo é mundo. É o prazer até a exaustão, independente do objeto. Desde que eu consiga viver esse prazer, dando esse outro. Então, há muitas confusões, com todo respeito. Existem os homoafetivos, existem os desafios da sexualidade, e existem aqueles que não são homoafetivos, não tem nada de desafiador, mas querem experimentar de tudo, porque já estão achando a vida sem sentido e vazia. Então vão experimentando drogas, sexo, vão experimentando formas fantasiosas, porque não estão suportando a própria existência, porque não trazem conteúdos intrapsíquicos, não estudam, não buscam um trabalho voluntário para ajudar outras pessoas que sofrem, não conseguem ver sentido na vida além da dele mesmo. E a gente não suportaria ser feliz o tempo todo. Mesmo que usasse ópio, usasse droga o tempo todo, ia ter um momento que a gente ia se cansar. Chico Xavier pediu para Emmanuel para trazer para ele uma forma substancial para que ele experimentasse o que os dependentes químicos experimentam, que eles até dão a própria vida. Emmanuel trouxe um alcaloide para ele, e ele não usou a droga, lógico, ele usou uma substância do plano espiritual, e o Chico Xavier ficou uma semana na repartição pública, se sentindo alegre, feliz, abraçando, beijando, amoroso. Ele falou, nossa, eu estou demais, abraçando todo mundo, sendo carinhoso por toda uma semana. Por fim, ele cansou daquela alegria. Ele falou, Emmanuel, como é que eu saio disso? Aí Emmanuel falou, isso é a droga. Ele cansou de tanta felicidade, de tanto abraçar e beijar. Aí ele queria experimentar o lado oposto, triste. Aí ele entendeu que o melhor lugar para nós hoje é onde nós estamos. Bom ou ruim, foi o que a gente construiu e mereceu. Mas não quer dizer que o pau que nasce torto, até a cinza é torta. Eu acredito que existe o vento da evolução que sopra essa cinza e a gente volta a uma nova encarnação. Então a gente nasceu para ser cada dia melhor. Mas eu não tenho como ser melhor sem deixar o homem velho, arquitetar uma nova estrutura. E para isso passaremos desafios. E olha que os espíritos orientam-nos o seguinte, a gente não está passando nem a metade do que precisaria passar, porque a gente não tem estrutura, não tem condições ainda. Então, eles vão trazendo isso a conta-gotas. E a partir do momento que nós tivermos estrutura, nós iremos para planos até mais inferiores para ajudar aqueles que ficaram,
porque são nossos irmãos. Por isso, a evolução é incessante. O dia que nós nos tornarmos seres iluminados, nós vamos querer ajudar os que ficaram. Nós não seremos impostos nem obrigados. Pedro chegou para Cristo, falou, Jesus, a parada é o seguinte, já estive na terra, já te ajudei, agora eu estou aqui no plano espiritual, e eu quero ir pro rolê, eu quero passear, eu quero curtir a City. O que o senhor acha? E Jesus, tranquilo, falou para ele, você está certinho, Pedro. Você trabalhou, fez sua obra, deve sim passear, curtir o universo, vai nessa. Aí Pedro olhou para Cristo e falou, e o senhor, o que você vai fazer? Aí Jesus responde, o Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Então, eu acredito, para encerrar, que eu preciso ligar para alguém na hora que está difícil. Se bem que hoje, parece que os celulares ainda fazem ligação, né? Mas eles são feitos hoje para WhatsApp e para áudio. Mas é possível a gente fazer isso. Olhar para a pessoa no centro espírita, nos olhos dela, a gente tem dificuldade de olhar nos olhos, né? Mateus disse que os olhos é a janela da alma. E acolher essa pessoa e não julgar, não falar de religião, não ter preconceito, só escutar. A gente pode salvar muitas vidas e é por aí. Obrigado. Vou encerrar aqui e deixar aí vocês terem uma noite maravilhosa. Esse assunto ele tem muito conteúdo e não dá tempo. E eu espero que vocês aí, se estiver passando por algum momento desse, pensem bem, porque só vão encontrar com vida. Morte só existe aqui na Terra. Tudo de bom e abraço para vocês. E agradeço os que participaram comigo até agora, aqui no Instagram e aqui no Google Meet. Rose, obrigado aí pelo convite. Julinho, a gente que agradece, ótimo ensinamento, belas palavras, a gente que agradece a você. Nós vamos pedir para o nosso companheiro fazer o passe virtual, o Vone, e aí depois você faz a prece de encerramento para nós, tá certo? Vone, é com você agora, meu amigo. Eu convido a todos para que nesse instante fechemos os nossos olhos, procuremos uma posição confortável para o nosso corpo físico, procuremos relaxar o nosso corpo, fazer uma respiração bem profunda e pausada, para que todos os nossos órgãos possam ser oxigenados. Elevemos os nossos pensamentos, para que possamos sintonizar com toda a equipe de trabalhadores, encarnados e desencarnados, que trabalham na noite de hoje conosco. Esses abnegados servidores, nesse instante, estendem suas mãos sobre nós. De suas mãos emanam energias salutares, que retiram de nós tudo aquilo que nos incomoda nesse momento. As dores, o cansaço do dia a dia, as nossas preocupações pelo momento vivido. Sintamos o nosso corpo leve, sereno, tranquilo. E agora, esses trabalhadores derramam sobre nós a energia magnética, que cura as nossas dores, fortalece o nosso espírito, para que possamos vencer as dificuldades da nossa caminhada. Sintamos um bem-estar muito grande nesse instante. As nossas células são revigoradas, para que possamos ter a energia necessária para vencer as vicissitudes do dia a dia. Ainda, os nossos irmãos impõem suas mãos sobre as nossas águas, trazendo da natureza fluidos curativos, balsâmicos, que são incorporados às nossas águas. Elas agora se transformam em remédio, em medicamento, para cada um de nós, para nos fortalecer, para curar as nossas doenças físicas, nos dando a condição necessária para servir na seara do Cristo. Bondoso Mestre Jesus, rogando a Ti, Senhor, proteção e amparo, e agradecendo por essa oportunidade bendita de receber esse tratamento, pedimos ainda, Senhor, que permaneça em nossos corações, hoje e por todo sempre, e assim seja. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nessa sala mediúnica, nessa sala de estudo, nessa sala de encontros,
falando sobre os teus ensinamentos dentro de um olhar científico e filosófico. Possamos compreender os seus ensinamentos através da vivência, pois teoria já temos. Que o Senhor abençoe os nossos lares, abençoe aquelas que colocaram suas águas, que aqui se encontram, abençoe-nos em nosso dia a dia, aqueles que aqui não puderam estar, e aqueles que pelo suicídio, um ato de desespero, retornou ao plano espiritual de forma agressiva e violenta. Abençoe a todos que estão passando neste momento com esses pensamentos e com esse sofrimento, para que possa ser aliviado e acalentado. E a nós que aqui falamos também, possamos estar vigilantes para conseguir permanecer encarnado e terminar o que veio fazer. Que a paz esteja com todos, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Julinho. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite a todos. Até a semana que vem.